criança tem pecado, um bebezinho tem pecado, mas não é um pecado voluntário, é um pecado original. Já nasce com a natureza pecaminosa. O único que nasceu sem uma natureza pecaminosa, viveu como eu e você, como qualquer pessoa, e não pecou, esse único chama Jesus Cristo. Viveu, nasceu, viveu e não pecou. Porque não houve também conjunção carnal. Por quê? Porque nasceu no útero feminino de uma mulher, mas não foi, não teve o quê? O contato entre o homem e a mulher para nascer a criança. O contato do homem foi o Espírito Santo substituiu o homem, ó. Já caiu por terra a natureza pecaminosa. Sim ou não? Sim. Agora, como nós temos o pecado original, não tem jeito, meu irmão. A gente peca mesmo e acabou. Esse pecado original, a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si. Ele já nos perdoou. A cédula de morte que tinha contra mim e você já foi paga. Acabou. Jesus pagou isso. Ele levou consigo as nossas dores, nossa enfermidade, se tornou maldito. Todo o pecado ele apagou. Ele riscou toda a célula de morte. Agora, o pecado voluntário não é involuntário. Eu posso dizer que o pecado original é um pecado involuntário. Sem querer, né? Sem querer aconteceu, você pecou. Agora, fora o pecado original, que esse pecado voluntário é aquele que você tem consciência. Você está fazendo, você está pecando, não uma nem duas vezes, isso não agrada a Deus. Aí você chega a ponto até de dizer assim: eu vou pecar pela última vez, amanhã eu não pego mais. Vou pecar só agora, amanhã eu vou pecar mais. Ou então você fala assim: não, Deus sabe que eu sou falho, eu sou carne, eu posso pecar, que Ele vai me perdoar. Sujeito, para, pode esquecer, meu irmão. Esse é o pecado voluntário. Esse aí, voluntário, é o que você faz com as suas atitudes. Você veio com um pecado original que você não provocou, mas o pecado voluntário você provoca. Você sabe muito bem o que você está fazendo. Sim ou não? Sim. Deu para entender o que é pecado? Original, pecado voluntário, pecado contra no âmbito espiritual, pecado contra o corpo. Por que eu estou falando isso? Porque quando Caim pega o melhor e chega para Deus para oferecer oferta, Deus não recebeu. Aí vem o que é na contramão do que dizem pregando por aí, né? Vem rápido, chega primeiro, traz o seu melhor. Caim fez isso. Caim fez isso, ele chegou primeiro. Ele foi o primeiro a ofertar, para Deus ter recebido a oferta de Caim. Aí chega um atrasado. Abel chegou depois. Se fosse pela ordem cronológica da coisa, Caim que teria que ser, Deus teria que ter aceitado a oferta de Caim, não de Abel. Só que Abel trouxe a oferta diferenciada. O melhor não quer dizer porque chegou primeiro e trouxe um montante maior. Não. O melhor que ele trouxe foi o coração, o amor. E Jesus fala de Abel. Jesus fala de Abel. Deus não recebeu a oferta de Abel, não foi pela fé, pelo amor, pela dedicação, para querer o peito, o Senhor, o melhor para Deus. Não é do melhor de interesse, mas o melhor de um coração puro do Senhor. Deus recebeu a oferta de Abel. Aí ele olha para Caim e fala assim: ô meu filho, por que você está desanimado? Está cara feia por quê? Se você tivesse procedido corretamente, eu não teria aceito a sua oferta? Claro que sim. Então ele não procedeu corretamente. Sabe por quê, Caim? Porque o pecado jaz à porta. A situação está aí, ó. O pecado está aí, para o seu desejo, para a vontade da sua carne, está aí. Mas sobre ele você deve dominar. Aí entra a temperança. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Eu preciso dizer e entender que eu preciso, se eu não tenho desse domínio próprio,
moderado, equilibrado, sensato, para quando o mal chegar, eu falo, opa, quem manda aqui sou eu, tchau, não vou cair na sua não. Aí você dominou o quê? O pecado. A Bíblia diz o quê? De quem você é vencido, do tal você é escravo. Servo, escravo. Ou seja, eu não consigo largar esse pecado, esse mal aqui. Pode ser o que for, independente do que for pecado, está dominando você. Tem uma notícia não muito boa para você. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou dar ruim primeiro. Essa situação de mal, de pecado, está dominando você e você está sendo escravo dele. Portanto, o seu Senhor não é Deus. Quem domina é Senhor. Quem é dominado é o quê? Servo. Servo, escravo. Se eu não consigo largar, se eu não consigo deixar de cometer esse pecado, infelizmente, quem está me dominando é ele, e eu estou sendo escravo dele. Essa é a notícia ruim. A notícia boa, Jesus diz assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia. Verdadeiramente livre. Não é um pedacinho só livre, falsamente livre, mais ou menos livre, meia boca livre. É livre de verdade. Acabou, ponto. Mas aí tem uma palavrinha bem pequenininha, uma junção de coletas. Se para chegar nesse sim, aí é que está. Não vai chegar de qualquer jeito. Não é porque eu estou na presença de Deus que eu sou livre, que eu sou liberto. Não. Se eu realmente ouço a palavra de Deus, luto atrás de justiça, de fazer aquilo que é correto, de viver na presença do Senhor, de lutar contra o pecado original, já sei que já foi pago, mas contra o pecado voluntário. Por exemplo, passou uma moça bonita do outro lado da rua, camarada está cobiçando. Se ele olha, a primeira vez ele pegou, não. A não ser que esteja cego, né? Está andando na rua, bate a cabeça no poste, não está vendo ninguém. Você vê pessoas, diversas pessoas, situações diferentes toda hora. Você tem o olho, está vendo? Diferente é olhar, eita, será que viu mesmo? Ó, já pegou. É a cobiça. Aí entra o que é cobiça, o desejo do coração, e aquele negócio todo. Qualquer ato que você não dominar, você está ato de injustiça, ato impuro. Se você não dominar, você está cometendo pecado, você está sendo servo daquela situação aí. Mas você domina, você tem o domínio próprio. Passou na sua frente, você viu, você é cego, mas você tem um domínio próprio de não ficar olhando. Você não pecou. Seja lá no que for, Então, esse fruto do Espírito, que é a temperança, em 1 Samuel 30, 6 ao 25, Davi mostrou muita temperança e equilíbrio diante das situações trágicas que se deparou em sua vida. Segundo Samuel 16, 5, 12, para ganhar tempo no rolê, Davi mais uma vez se mostrou muita temperança, muito temperado, equilibrado, diante do insulto das provocações de Simei, em momento de grande aflição na sua vida. Simei foi aquele que foi amaldiçoando ele no deserto, foi? Foi. Foi ele mesmo? Foi. Jogando pedra, chamando de maldito, né? Quando ele perde, ele pôs o trono dele para Absalão, filho dele, que ele pecou, cometeu pecado, aprontou, saiu, foi para o deserto e sofreu, hein? Pagou o preço. Mas até naquele momento ele manteve o domínio próprio. Porque o soldado dele queria matar o cara. Deixa eu acabar com esse camarada aí, uma espadada só e já era. Não, deixa. Se ele está amaldiçoando, é porque Deus está permitindo. Ou seja, houve um domínio próprio. E uma das situações mais difíceis para nós termos um domínio próprio é diante da afronta. Diante da afronta é complicado. Diante da afronta,
Quando você é afrontado de cara assim, ó, aquela situação adversa chega para provar mesmo quem você é, que é aquela coisa que te irrita, você chega ao ponto até de se irar. Mas se você dominou a situação, aí você não cometeu o pecado. Você só irou, você não pecou.